Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir. Programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese, comigo André Afonso Monteiro. A Valéria falou que gosta. Valéria do Pai e Bem. Valéria Paizan, lá do posto Bezerra de Menezes de Oswaldo Cruz. Posto de assistência, não é isso? Posto de assistência. Bezerra de Menezes. Os assistentes, não sei se socorro Pai e Bem. Pai e Bem. Posto de assistência, Bezerra de Menezes. E ela disse que gosta quando você fala André Afonso Monteiro. E aí eu tava explicando pra ela como é que a gente, do Maria de Fátima Miranda Vasconcelos, do Gerson. O Gerson queria que fosse Vasconcelos. Eu falei assim, ela não gosta, tem que ser Maria de Fátima Miranda. Aí de propósito ele falava Vasconcelos. Eu lembro uma vez que eu fui falar Feb. Sem contar que ele, no final ele já tava meio desorientado lá, ele trocava os nomes, né? Pois é. Eduardo Monteiro, André Afonso Araújo. Já tava... Olha, eu ria do lado dele, ele me olhando sem entender nada. Eu falei, tu trocou o nome todo. Nelson Monteiro, André Tavares. Eu não lembro uma vez que eu fui falar FEB, mas ele FEB o quê? Eu falei, FEB. Não, FEB pode ser Força Expedicionária Brasileira. Tem que falar Federação Espírita. Ele tá certo. Vamos lá. Esse é o Gerson. Olha, a gente aprendeu muito com ele, né? Porque ele sempre dizia, da onde? Qual livro? Aí você, tu vai querer editora também, é demais, né? Editora, ele mandava falar editora, o nome do autor espiritual e o psicógrafo. Gerson, grande Gerson. Aqui comigo, Maria de Fátima Miranda Vasconcelos. Que Jesus nos conduza. Já tomou café, Miranda? Já. Vários. Só tomei um bocudo. E Eduardo Araújo. Olá, prezado amigo, muita paz a todos. Vamos retomar o nosso estudo aqui, capítulo 1, Fundamentos da Revelação Espírita, da obra A Gênese. O item é o 36. Diz Kardec, com a reencarnação desaparecem os preconceitos de raças e de classes, pois que o mesmo espírito pode renascer rico ou pobre, grande senhor ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que supere em lógica o fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação fundamenta sobre uma lei da natureza o princípio da fraternidade universal, ela fundamenta sobre a mesma lei o princípio da igualdade dos direitos sociais e, por consequência, o da liberdade. Fantástico isso aqui, né? Porque, já vou até te interromper, porque Sim. Aqui mais um ponto para aqueles que, né, você bota aí na internet, Allan Kardec era racista. Foi a mesma coisa que eu pensei. Pegando textos isolados que geram interpretação. Eu até entendo que alguns textos, alguns até que Kardec nem iria publicar, que foram colocados em obras póstumas, eram ensaios, estudos lá da época, mas dizer que este homem que escreveu isso daqui e muitas outras coisas nas obras, tá aqui, ó, com a reencarnação desaparecem os preconceitos de raças e de castas. Como é que Allan Kardec é racista? Quer dizer, é uma maldade, são pessoas realmente mal intencionadas que estão a serviço das trevas que espalham esse tipo de notícia, mas disseram até que Jesus tinha parte com o demônio, então tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Mas olha, eu até cheguei a comentar outro dia com o André, nós até compreendemos porque a Europa, ela vivia um incômodo muito grande pela influência dos mouros ali. A cultura moura fez muita coisa.
E eles deviam ter um recalque muito grande, porque os mouros eram negros, não é? Muçulmanos e negros. E eles foram muito importantes, principalmente na Península Ibérica. Então, imagino que ali o pessoal ficava naquela, né? E Kardec devia receber muita coisa no laboratório dele, que era a Revista Espírita, e nem tudo ele ia dar crédito, mas algumas coisas ficaram lá na mesa dele, e aí veio tudo junto para Obras Póstumas. Foi tudo no pacote, né? Foi tudo no pacote. Mas é interessante que aqui, acho que essa questão fica bem clara. E, às vezes, tudo é a forma como a gente analisa, como a gente observa. Eu lembro que uma vez, eu estava fazendo um estudo, um curso, e o professor daquele curso, ele deu um tema para a gente desenvolver, um problema para a gente resolver, que não tinha nada a ver com a ementa do curso. Era, digamos assim, imagina se você estivesse ali num curso para aprender a fazer arroz, e ele te pergunta como é que você faz o feijão. E não tinha nada a ver. E ele pergunta, quero que vocês resolvam esse problema. E a solução, as pessoas foram trazendo ali as suas soluções, e o final a moral da história é que ele disse para a gente o seguinte, nós já temos uma ideia pré-concebida sobre determinado assunto, sobre determinada coisa, e aí nós vamos buscar na literatura aquilo que corrobore com a nossa ideia. Então você vai pegar ali aquele i sem pingo, tá vendo aqui, o problema está aqui, mas porque a gente tira do contexto, a gente pega aquilo que nos interessa, e a partir dessa observação isolada, a gente começa a digamos assim, a querer, com essa pesquisa que nós fizemos isolada, ou já dessa ideia preconcebida, corroborar aquela nossa ideia. Então, eu tenho certeza que quando vocês foram pesquisar isso, vocês já foram com a ideia preconcebida e foram buscar respostas para aquilo que vocês já tinham, que é o que essas pessoas fazem aqui com a doutrina, ou com Chico Xavier, com o próprio Divaldo. Vão pegar uma fala ali, ou isolada, fora do contexto, até da obra da pessoa, né? E aí começam a atacar, tá vendo aqui, isso aqui tá errado, isso aqui não sei o quê. Pessoas que perdem tempo querendo discutir essas questões. Mas, enfim, Você trouxe uma coisa muito, muito importante, interessante, porque você fazer uma leitura com isenção de situações assim, que isso é a lucidez, né? Aí nós entendemos por que é que Paulo, nas cartas dele, e as cartas foram escritas no momento em que ele já estava alquebrado, ele já não podia ficar viajando. Então, as cartas foram escritas depois de Jesus, a nível de textos que chegam para nós, ligado ao cristianismo e à ética do cristão. Eu acho que Paulo é o primeiro psicólogo, depois de Jesus. E nós vamos entender que ali, quando chega a hora das cartas, ele já estava mais brando em relação aos preconceitos do contra-farisaísmo mesmo, porque aquelas querelas dele com Tiago já estavam mais calmas, e ele já estava mais lúcido. Então, quando ele diz assim, para lermos tudo e retermos o que é bom. Você não tem condições de ler tudo e reter o que é bom se você tiver com essa prevenção. Sim. E você também lembrou uma questão interessante, né? Que as cartas não foram escritas ao mesmo tempo, né? Foram escritas ao longo da jornada ali dele. Ainda aqui, André, sobre esse assunto, eu peguei uma matéria da Folha de São Paulo, os Hotentotes, né? Porque na época, né, essa questão eles estudavam essa questão que eles tinham essa tribo lá dos Hotentotes, são uma etnia do sul da África. E aí, olha o que a matéria diz aqui: os Hotentotes constituem uma etnia negra nativa da África do Sul, de cultura bastante primitiva. E isso você já agora no século 20, 21. Imagina no século XIX, né? Como é que não era os Hotentotes, né? E, enfim, na época eles estavam estudando que tipo de tribo era aquela, que espíritos que encarnavam ali. Como era uma tribo muito primitiva, começou-se a fazer especulações, né? Sobre o corpo físico que eles utilizavam, então a forma do corpo, a maneira de comportar-se, e chegaram-se à conclusão naquela época
que eram espíritos primitivos que encarnavam ali. E aí foram feitos estudos associando o corpo físico deles à evolução do espírito que encarnava. Kardec até submete isso aos espíritos, mas eles em nenhum momento eles levam muito isso adiante. Entram nessa discussão. Não entram, né? Porque era uma questão mais das pessoas, dos estudiosos da época. Kardec realmente fala, né, da questão da comparação entre o homem europeu civilizado e o Hotentote. Aí fala da questão da beleza, dos traços mais grosseiros, e aí pegaram isoladamente esse texto para associar ao racismo, e esquecendo da obra. E o que estava sendo comparado ali era uma questão estética, né, do homem europeu com o Hotentote e dos espíritos primitivos que encarnavam ali e dos espíritos mais adiantados que encarnavam nas civilizações mais avançadas. Mas aí você pega em vários, como a gente leu agora aqui no item 36, mas Kardec vai falar em vários pontos, no Livro dos Médiuns, no item 301, na questão 9. Kardec diz assim: lembrai-vos, porém, de que num país onde o preconceito da cor impera, que é o que se diz, né? Preconceito de cor. Soberanamente, onde a escravidão criou raízes nos costumes, o espiritismo teria sido repelido, só por proclamar a reencarnação, pois que monstruosa pareceria ao que é, Senhor, a ideia de vir a ser escravo, e reciprocamente, quer dizer, a pessoa poder encarnar ora como Senhor, ora como escravo. Não era melhor tomar aceito primeiro o princípio geral, para mais tarde se lhe tirarem as consequências? Quer dizer, o espiritismo vai destruindo, porque o mesmo negro que vai reencarnar num local, numa tribo, sei lá, qualquer, vai ser o branco depois numa outra encarnação. Então não existe essa questão. Ele fala também aqui na Revista Espírita de outubro de 1861. O espiritismo, restituindo ao espírito seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, faz que desapareçam naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens, conforme as vantagens corporais e mundanas, sobre as quais só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. Se Kardec diz que quem tinha preconceito de cor era estúpido, então ele era estúpido também? É verdade. E nesse item final, no parágrafo final aqui desse item, Kardec ele fala dessa questão, né, do subordinado, do escravizado de hoje, seu subordinado amanhã. Ele diz isso: os homens só nascem inferiores e subordinados pelo corpo. Pelo espírito eles são iguais e livres. Daí o dever de tratar os inferiores com bondade, benevolência e humanidade. Porque aquele que hoje é nosso subordinado pode ter sido nosso igual ou nosso superior, pode ser um parente ou um amigo, e nós, por nossa vez, podemos vir a ser o subordinado daquele que hoje comandamos. Olha que, ou seja, ele fala da gente não observar da posição, sim, mas sim vê-lo, enxergá-lo como é o ensinamento de Jesus, né? Amar ao próximo como a si mesmo. É você dar um tratamento de respeito, de humanidade, ele coloca aqui, de bondade, benevolência e humanidade, sem distinção realmente de posição social, de classe social, de nada disso, porque para ele o que importa é o espírito e não a posição que ele ocupa aqui na Terra, nessa posição momentânea. Se ele está na qualidade de subordinado ou de superior, para Kardec isso pouco importa. Na verdade, o que importa é a gente tratar esse semelhante com bondade, benevolência e humanidade. É porque no mundo material tudo é transitório. Sim. E quando os espíritos não opinaram, nós ficamos refletindo, quando vieram os exilados de planetas bem mais adiantados, já em estado de regeneração, eles vestiram corpos ligados aos símios. Imagina? Então eles sabiam que entre aqueles que estavam reencarnando no meio dos símios, tinha espíritos elevados. Muito elevados. Não é? Que vinham até como em missão para socorrer aqueles que vinham inteligentes, capacitados intelectualmente, mas sem moral. Então, a exteriorização de uma feição próxima dos símios não tornava eles inferior, só por isso. E aqui no item 37, avançando, Kardec diz, né? Tirem do homem o espírito livre e independente, sobrevivente à matéria, e farão dele uma simples máquina organizada, sem objetivo,
sem responsabilidade, sem outro freio que o da lei civil, e boa para explorar como um animal inteligente. Não esperando nada depois da morte, nada o impede de aumentar os gozos do presente. Se sofre, só tem em perspectiva o desespero e o nada como refúgio. Então aqui, Kardec ele já vai avançando nessa ideia, nesse ponto de vista futuro, quando a gente se enxerga como um espírito imortal e não mais como esse simples corpo. E aí você vê como esse egoísmo realmente ele vai ser combatido, Miranda, à medida que a gente vai compreendendo a imortalidade da alma, a lei de reencarnação, esse egoísmo diminui, porque a gente sabe que somos todos iguais, vamos chegar todos ao mesmo nível e vamos tratar o nosso semelhante não mais como, digamos assim, na questão da exploração, mas vamos tratá-lo de igual para igual e fazendo, óbvio, respeitando cada um a sua condição, mas agindo para que esse semelhante que ele possa crescer, aprender, e não mais apenas vamos explorar ali a sua mão de obra, ou a sua posição de inferioridade, de subordinação, mas vamos tratá-lo no sentido dessa cooperação universal para fazer com que ele cresça, que é a proposta cristã. É interessante porque sem a reencarnação, eu estava ouvindo o Haroldo Dutra no estudo, ele fez uma analogia dizendo que a reencarnação é como uma máquina de lavar. Se coloca a roupa na máquina, você não vai ficar focado na sujeira, você vai ficar focado na roupa, não é? Então, quando o espírito reencarna, a sujeira é a roupa. Aliás, a sujeira é o corpo físico, é tudo que ele vai limpar ali. Mas é como se o espírito fosse a roupa. Quando você coloca uma roupa na máquina de lavar, você dá mais importância ao quê? A roupa. Sim. Não é? Então, na reencarnação, o espírito essencial, a sujeira, é tudo que a gente precisa se libertar. Então, a cada reencarnação, você vai ficando mais limpo. E ela vai sair daí limpa, né? E ela vai sair dali limpa. Então, aqui está bem claro, né? Você vê que Kardec fala uma coisa óbvia. A gente até respeita muito quem é ateu, né? Mas quando você é ateu, o que esperar do futuro? O que o ateu espera do futuro? O ateu, ele centraliza a vida dele no presente. No agora. No agora, porque ele sabe que o futuro é totalmente incerto para ele, né? Porque o futuro não existe. Existe a vida do corpo. Ele tem que aproveitar o máximo que ele puder aqui na Terra, porque ele sabe que em algum momento, inevitavelmente, ele terá que desencarnar, né? No caso, para ele morrer, né? Para o ateu a palavra morrer é perfeita, né? Porque para ele não existe o desencarnar, que isto é, sair da carne. Para ele morrer é morrer. Acabou tudo. Acabou tudo. E sem prestação de contas. Sem nada. Morreu, sem prestação de acabou. Contas. Zerou. Morreu, zerou. É como no videogame, né? Que você Game over. Game over. Você vai jogando. Chegou no momento, perdeu, game over, acabou. Pode chorar, já deu. Então, assim, muitos ateus, até porque o espírito traz com ele isso já na própria alma ali, são pessoas éticas, pessoas muito corretas, pessoas dignas, apenas são desacreditadas da religião. Mas eles sofrem com esse vazio, né, de não ter uma perspectiva futura que Jesus apresentava. A gente até fez um programa recente falando sobre isso, porque Jesus não promete a felicidade na Terra. Quando ele fala das bem-aventuranças, ele está falando da vida futura. E muita gente até tem dificuldade em compreender, né? Poxa, mas então aqui na Terra eu não vou ser feliz? A felicidade que Jesus promete, aquela, não. Aqui nós temos momentos felizes. Mas enquanto a Terra for um mundo de provas e expiações, a felicidade não é deste mundo. Está lá no Evangelho. Agora, quando chegarmos, né, à regeneração, já vai ser um pouco melhor. Aliás, bem melhor. E depois, quando chegarmos à condição de mundos felizes, aí verdadeiramente a Terra será, né, um paraíso que nós buscamos. Mas aqui está muito claro, né, que sem essa ideia do futuro, até para nós é muito difícil, né? Porque por que a gente se segura, né? Você que está aí nos ouvindo agora, o que te faz
controlar suas emoções, controlar os seus vícios, tentar ser uma pessoa melhor, porque a gente está visando melhorar para poder chegar do outro lado numa condição melhor. Se a gente não acreditasse em nada disso, como é que seria? Aí nós vamos refletir que o ateu verdadeiro não existe, existem loucos. Porque essa angústia que o ateu também carrega, porque inconsciente ele sabe que ele já passou por várias jornadas. Ninguém consegue fugir de si mesmo. A nossa rebeldia coloca máscaras de acordo com as conveniências e ainda fragilidades para lidar com a partinha da caixa preta que está bem podrinha. Entendeu? Então, você vai ver que o ateu verdadeiro mesmo não existe, porque e a bagagem que ele traz no inconsciente profundo, Sim. da qual ele foge? Que ali está lá gravada na consciência, né? Então, é um estado de rebeldia tamanho que expressa mais loucura do que ateísmo. Aqui no item 26, Kardec, quando ele vai comentar essa passagem que Jesus promete o Consolador, que vos esclarecerá e vos consolará, ele diz o seguinte, no item 27, lá no final do item 27, Kardec diz o seguinte: talvez o Cristo jamais fosse tão claro e tão explícito como nestas últimas palavras, as quais poucas pessoas deram atenção, provavelmente porque evitaram esclarecê-las e aprofundar o seu sentido profético. Que quando ele diz, Jesus fala, vos esclarecerá e consolará. Quer dizer, ele sabia. Que eu falei e vocês esqueceram. Ele sabia que a gente ia precisar de um consolo, de um amparo, de algo para só o Evangelho, só a sua, digamos assim, que ele não aprofunda a imortalidade da alma. Ele fala, assim, em algumas ocasiões, ele sabia que não podia tratar desse assunto naquele momento. Ele fala deixou o ingrediente ali. Deixou ali. E Kardec finaliza aqui no item 37 dizendo: com a certeza do futuro e da reencarnação, aqueles a quem amou e o temor de tornar a ver aqueles a quem ofendeu, todas as suas ideias mudam. Se o Espiritismo nada mais fizesse pelo homem que tirá-lo da dúvida quanto à vida futura, teria feito mais pelo seu aperfeiçoamento moral que todas as leis disciplinares que algumas vezes o detêm, mas que não o modificam. Ou seja, ele falou, se você ficar só com isso, ao espírito é imortal, ele diz que isso já fez mais do que qualquer outra, digamos assim, né? Já vai ajudar muito no entendimento sobre a vida e sobre o futuro, né? Sim. Só o fato de você acreditar na imortalidade da alma, na lei de reencarnação, já é, digamos assim, você já começa a dosar ali as suas atitudes, a melhorar o seu comportamento, né? Porque começa a título de informação no campo das ideias. O espírito é imortal. Mas para nós mesmos que somos espíritas, desde o momento em que nós tivemos os primeiros contatos com a doutrina espírita e hoje, quanto essa ideia evoluiu em nós, migrando da razão para a emoção, a ponto de hoje nós nos sentirmos espíritos imortais. Ainda temos aquelas nuances. Não tem um momento que o corpo grita, mas calma, eu não sou o corpo. Eu tenho que tomar consciência, ser vigilante com as minhas escolhas, porque o corpo vai passar, mas eu vou continuar. Sim. Sim. E isso realmente, essa transitoriedade das dificuldades, da doença no corpo físico, da lembrança que Kardec diz aqui em relação aos entes queridos, né? Ou seja, amamos uma pessoa, a saudade daquele ente querido, um pai, uma mãe, um irmão, uma esposa, um filho, e você fica sem esse contato físico com essa pessoa, mas a doutrina dos espíritos nos ensina que a gente vai reencontrar essa pessoa. Isso realmente é um consolo ali para as nossas dores, para a nossa angústia. A gente vamos continuar sentindo a saudade, mas a gente sabe que essa saudade ela vai ser, digamos assim, resolvida nesse reencontro. Pensar assim, que o ente querido morreu é um pacote de ilusão, porque acabou. Quando você sabe que desencarnou, você sabe que a conexão continua. Acabou o tempo. Miranda, obrigado mais uma vez pela sua vinda. Quer tomar um café, Miranda? Vou tomar. Sempre. Eu vou te mostrar o vídeo com ela tá cortando o café. Eu vou te mostrar. Muita paz a todos. Eu vou mostrar. Para os ouvintes eu mostro depois. Muita paz a todos. Muita paz. Você só morre. Você está ouvindo o programa
Luz na penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. No momento, damos continuidade ao estudo desta obra, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos estudando juntos e, portanto, sabemos que estamos no capítulo 8º da segunda parte desta obra, um capítulo no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta o relato, a trajetória, as opções, as consequências dos espíritos por ele classificados, por ele, nosso codificador Allan Kardec, classificados como espíritos em expiações terrestres. Nós estamos, portanto, neste capítulo 8º e damos agora início ao estudo do espírito Clara Rivière. Kardec assim apresenta essa menina dos seus 10 anos, filha de uma família de camponeses no sul da França. Havia já 4 anos que essa menina se achava profundamente enferma. Durante a vida nunca se lhe ouviu um queixume, um sinal de impaciência, e conquanto desprovida de instrução, consolava a família nas suas aflições, comentando a vida futura e a felicidade que da mesma deveria decorrer. Desencarnou em setembro de 1862, após 4 dias de convulsivas torturas, durante as quais não cessava de orar. Não temo a morte, dizia, por isso que depois dela me está reservada uma vida feliz. A seu pai, que chorava, dizia: consola-te, porque virei visitar-te. Sinto que a hora se aproxima, mas quando ela chegar, saberei prevenir-te. E, efetivamente, quando era iminente o momento fatal, essa menina Clara Rivière chamou por todos os seus e disse-lhes: apenas tenho 5 minutos de vida. Deem-me as mãos. E expirou como previra. Daí por diante, um espírito batedor principiou a visitar a casa dos Rivière. Quebra tudo, bate na mesa, agita as roupas, as cortinas, a louça. Sob a forma de Clara, ele aparece à irmã mais moça, que apenas conta 5 anos. Segundo afirma essa criança, a irmã lhe aparece frequentemente, e tais aparições lhe provocam exclamações de alegria como esta: mas vejam como Clara é bonita. Então vamos aqui avaliando, estudando mesmo, esse caso de Clara Rivière. Essa menina de aproximadamente 10 anos, filha de a família de camponeses no sul da França. Nós vemos que ela, na verdade, já havia 4 anos que estava profundamente enferma e durante a vida nunca se lhe ouviu um queixume. Lembrando o caso do menino lá do leito, que estava profundamente enfermo também e não balbuciou nenhum queixume.
nenhum sinal de impaciência. Embora desprovida de instrução, consolava a família nas suas aflições, comentando a vida futura e a felicidade que da mesma deveria decorrer. Essa é uma questão muito importante e muito, na verdade, rara. Dificilmente nós encontramos esse tipo de situação, mesmo aqui em O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Nós sabemos que com o advento da doutrina espírita, o Consolador prometido, o Espiritismo, nós tivemos uma metodologia espiritual muito importante, que foram os raps, que eram aquelas pancadas internas na madeira, com as irmãs Fox. Tudo isso com estes ruídos que são fenômenos de efeitos físicos produzidos por um agente invisível, ou seja, um espírito. Isso está presente aqui no caso de Clara Rivière. Naturalmente, esse fenômeno está ligado à mediunidade. Depois é usado como rappings ou spiritual telegraph, que, na verdade, indicando as letras do alfabeto. O que significa isso, na verdade? Esses fenômenos foram preconizados, planejados pelo plano espiritual superior para trazer essa sacudidela, esse despertamento dos espíritos à época de o espiritismo ser trazido à humanidade terrena. Os espíritos, as pessoas, precisavam ser trazidas a um despertamento da consciência, e foi isso que foi feito através dos raps, através do chamamento, pelos efeitos físicos, pelos ruídos, pelos sentidos que foram naturalmente tocados por essa fenomenologia que estava ali posta diante deles. Efetivamente, nós vemos isto como um recurso didático-pedagógico dos espíritos superiores para, na verdade, impactar a humanidade, despertando a curiosidade para esses fatos. O que acontecia com esses raps, com esses ruídos acontecidos na casa, por exemplo, das irmãs Fox, lá nos Estados Unidos, as pancadas internas na madeira, ou então efeitos físicos, fenômenos, ruídos, às vezes até coisas que voavam, objetos que voavam, e naturalmente com as mesas girantes, as mesas falantes, as mesas dançantes, tudo isso para impactar todo o despertamento, todo o plano consciencial naquela época. E nós vemos aqui o caso dos espíritos batedores. O que é um espírito batedor? Porque, na verdade, isso trata da qualidade que tem alguns espíritos que revelam sua presença em um ambiente por meio de pancadas e ruídos de naturezas diversas. Por exemplo, nós temos o caso do espírito batedor definido em O Livro dos Espíritos, na pergunta 106. Kardec trata disso justamente no item 100 de O Livro dos Espíritos, que não é propriamente uma pergunta, mas é um estudo sobre as categorias dos espíritos, por ele classificados assim. Ele alerta para o fato de que essa classificação é didática, que não existem categorias absolutamente estanques, que há sempre um momento em que
os espíritos de uma classe vão também pertencer a outra classe. Mas no item 106, que nos diz respeito particularmente para o estudo do caso de Clara Rivière, é o caso dos espíritos por nosso Kardec classificados na 6ª classe, espíritos batedores e perturbadores. Estes espíritos, diz Kardec, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes da 3ª ordem, que é esta ordem dos espíritos imperfeitos. Manifestam geralmente, diz Kardec, manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc. Afiguram-se mais do que outros presos à matéria. Parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Interessante nós vermos aqui que há espíritos atuando nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não derivam de uma causa fortuita ou física, quando denotam caráter intencional e inteligente. Continua Kardec falando dos espíritos batedores e perturbadores. Diz ele, aqui no item 106. Todos os espíritos podem produzir tais fenômenos, mas os de ordem elevada os deixam, de ordinário, como atribuições dos subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as coisas da inteligência, quando julgam úteis as manifestações desse gênero. Lançam mão, então, desses últimos como seus auxiliares. Portanto, nós vemos que, ao mesmo tempo, os espíritos batedores e perturbadores têm o seu papel para trabalhar essas manifestações, sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc. Ao mesmo tempo, esses espíritos são solicitados pelos espíritos elevados, que podem também provocar esses fenômenos, mas deixam essa tarefa de ordinário para esses espíritos com atribuições subalternas. Os espíritos elevados sempre podem, porque quem pode o mais, pode o menos. Mas deixam essa tarefa, inclusive para os espíritos subalternos evoluírem, porque a eles, os espíritos elevados, destinam algumas atribuições nessa área para as coisas materiais, muito mais do que para as coisas da inteligência. Portanto, estão esses espíritos aqui destinados para realizarem algumas tarefas solicitadas pelos espíritos superiores. E neste momento, nós aqui juntos estudando o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade no programa Luz na Penumbra, eu, Nádia do Culto Vale. E você, caro, querido ouvinte e internauta, ou ouvinte, querida ouvinte e internauta, nós estamos aqui dando sequência a esse estudo, no capítulo 8º das expiações terrestres, agora estudando a trajetória do espírito Clara Rivière, uma menina de seus 10 anos que estava profundamente enferma, e nós temos aqui também no relato que nos trouxe Kardec na apresentação desse espírito,
nós vemos que nem todos os espíritos que se manifestam por pancadas são batedores. Este qualificativo está reservado para os que poderíamos chamar de batedores de profissão. Consequentemente, se deleitam em pregar peças, partidas, situações para divertimento de umas tantas pessoas. Para esses espíritos, os chamados, ou que poderíamos considerar batedores de profissão, eles se deleitam em pregar peças para divertimento de outras pessoas e também em aborrecer com suas importunações. Quase sempre, esses batedores de profissão quase sempre agem por conta própria, mas são a miúde, frequentemente são instrumentos de que lançam mão os espíritos superiores, como acabamos de ver, quando querem produzir efeitos materiais. Um exemplo é o dessa menina, Clara Rivière, que desencarnou aos 10 anos, filha de camponeses no sul da França. Ela disse ao pai que se resignasse porque ela viria visitá-lo e efetivamente veio visitá-lo ou foi visitá-lo com ruídos na casa dos pais. Ela aparecia sempre muito bonita à irmãzinha menor e explicou a Kardec que tinha uma provação ou antes uma missão, remata ela. Os rumores que fazia para dar um aviso aos pais. Ela, nesses rumores que fazia, ela era auxiliada por outros espíritos cuja turbulência tem sua razão de ser, disse ela. Como assim? Ela diz que também tem razão de ser a sua aparição à irmãzinha. E, portanto, nós vemos também aqui uma situação sobre esta aparição à irmãzinha que estava também tendo, ela explica, a sua razão de ser. Kardec evoca Clara Rivière, essa menina que desencarnou em torno dos seus 10 anos. E ela então se apresenta, ela diz: aqui estou disposta a responder-vos. Tão jovem quando encarnada, donde vos vinham as elevadas ideias sobre a vida futura manifestadas neste mundo? Ela responde: do pouco tempo que me cumpria passar no vosso planeta, atenção para a expressão planeta, do pouco tempo que me cumpria passar no vosso planeta e da minha precedente encarnação, eu era médium tanto ao deixar como ao voltar à Terra. Predestinada, sentia e via o que dizia. Portanto, nós vemos que quando ela dizia ao pai, você se acalme, porque eu vou voltar, eu venho visitar você, etc. Ela está dizendo aqui que era médium, e como médium, ela via, sentia aquilo que estava dizendo ou que estava ali se comunicando com o pai. Como se explica que uma criança, indaga aqui também a mesa mediúnica, como se explica que uma criança da vossa idade não desse um só gemido durante 4 anos de sofrimento? Porque é uma excepcionalidade o caso de uma criança, como era o caso do menino lá no leito, como se durante 4 anos ela não gemeu absolutamente nenhuma vez. E ela responde: porque esse sofrimento físico era dominado por maior potência, a do meu guia, continuamente visível ao meu lado. Portanto, ela não gemia porque o seu sofrimento físico
era dominado pela vontade, pela assistência, pela ajuda de seu guia espiritual, que ela via constantemente ao seu lado. Continuamente, ela diz, visível ao meu lado. E continua. Ele, ao mesmo tempo que me aliviava, sabia incutir-me uma força de vontade superior aos sofrimentos. Vemos aqui a capacidade vibratória do magnetismo do guia espiritual de Clara Rivière, porque ele, ao mesmo tempo, aliviava o seu sofrimento, fazia com que o sofrimento físico fosse dominado, físico de Clara, fosse dominado por ele, pela potência do seu magnetismo, da sua força vibratória, e ao mesmo tempo incutia força de vontade superior aos sofrimentos que Clara estava atravessando. Como vos apercebestes do momento decisivo da morte? Indaga Kardec. E ela responde: por influxo do meu anjo de guarda, que jamais me iludiu. Aqui uma declaração e um exemplo de como é emocionante a presença de um anjo da guarda. Na verdade, o presente que Deus nos dá e nos deu, já nos deu, com a presença do anjo guardião, que tem sempre um espírito evoluído e que tem a missão de nos ajudar, de nos orientar em nossa encarnação. Às vezes ele próprio, o anjo da guarda, nos acompanha em várias encarnações. No entanto, ao mesmo tempo que nos ajuda dessa forma tão forte, tão presente, tão profunda, ele não violenta a nossa liberdade de escolha. E, portanto, aqui ele oferece um influxo para a sua desencarnação, para a sua força, para o seu fortalecimento no momento momento decisivo da sua desencarnação. E aqui Clara esclarece e afirma que o anjo da guarda jamais a iludiu. Ainda sobre essas questões de como ela mediunicamente apresentava ao seu pai as orientações, as informações. Dissestes a vosso pai que se resignasse porque viríeis visitá-lo. Como se explica, pois, que, animada de tão bons sentimentos para com vossos pais, viesseis perturbá-los depois com ruídos em sua casa? Porque nós vimos que depois que ela desencarnou, ela vinha frequentemente à casa provocar esses ruídos, quase que como um espírito batedor, mas ela já esclareceu que ela era ajudada por outros espíritos para provocar esses ruídos na própria casa dos pais. E ela responde: é que eu tenho indubitavelmente uma provação, ou antes uma missão a realizar. Acreditais que venha ver meus pais sem fito algum, sem propósito algum? Esses rumores, esclarece ela, essas lutas derivadas da minha presença são um aviso. Nisso sou também auxiliada por outros espíritos, cuja turbulência tem sua razão de ser, como razão de ser tem a minha aparição à irmãzinha. Graças a nós, muitas convicções vão despontar. Meus pais haviam de passar por uma provação. Bem cedo isso passará, mas não antes de terem convencido uma multidão de pessoas. Essa é a tarefa que Clara Rivière vem cumprir e que nós estamos estudando para o despertamento de seus pais para muitas verdades e desdobramentos
da realidade da vida no plano espiritual e no plano material. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre e nos envolva até o nosso próximo encontro, quando daremos continuidade ao estudo da trajetória e da situação do espírito Clara Rivière, estudando o capítulo 8º da segunda parte desta obra, em que estudamos as expiações terrestres. Paz e luz a todos nós, as nossas mentes e corações, hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.